Fala pessoal, muito bem-vindos aí para o segundo vídeo, onde a gente está aí nesse curso de análise combinatória. Na última e primeira aula, a gente tratou basicamente sobre questões de como a gente começa essas iniciações, né, de contagem de possibilidades. E essa segunda aula, eu quero ainda continuar no livro do Morgado, que é o livro que eu estou tomando como referência, inclusive vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. E o objetivo da aula de hoje é a gente enunciar novamente esse PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e ver como é que a gente aplica isso em algumas questões, né? A última aula eu terminei ela encerrei ela dizendo que quando a gente tem esse princípio fundamental da contagem, que retomando aqui dizendo o que ele fala aqui pra gente, é o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui em tela cheia, inclusive. Se uma decisão D1 ela pode ser tomada de X maneiras, então eu vou escrever aqui que o nosso D1, que é a nossa decisão número 1, ela é igual a X, né? E X aqui é algum valor. E se uma vez tomada a decisão D1, a gente poder tomar uma decisão D2, que seria no caso a decisão número 2, e ela ser igual a Y maneiras, então, o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é x vezes y. Então, ele fala D1 e D2 é igual a x vezes y. Quando a gente só lê esse enunciado, parece que a gente pode simplesmente sair multiplicando as coisas e que existem apenas duas decisões a serem tomadas em um determinado contexto. Mas não é verdade, né? Você pode ter uma decisão 1, uma decisão número 2, até uma decisão número n, né? Uma enésima decisão, se n for igual a infinito, quer dizer que você vai ter que tomar 100 decisões nesse sentido, né? E cada decisão, D3, D4, D5, D6, até a gente chegar no D100, possui algum valor, né? Esse x e esse y significam alguns números, né? Vai ter que ter algum número ali. Então, o princípio fundamental da contagem fala exatamente isso. Você precisa multiplicar essas contagens para a gente, de fato, ter o valor real, ou melhor, a quantidade total de maneiras que a gente pode tomar uma determinada ação. Só que o problema disso é o seguinte: quando você sai só multiplicando, e até o enunciado, parece que você pode só sair multiplicando quaisquer maneiras, mas não. É a quantidade de maneiras possíveis dadas as restrições das questões. Então aqui eu trouxe 5 exemplos e eu vou começar por esse. E eu vou tentar esclarecer exatamente isso que eu quero dizer, né? Tudo que eu falei antes, eu vou tentar esclarecer nessas questões. Veja bem, vamos começar aqui por essa questão, o exemplo número 1. Para fazer uma viagem Rio-São Paulo e Rio até São Paulo e depois voltar para o Rio, posso usar como transportes trem, ônibus ou avião. Eu vou marcar aqui, ó, são 3 meios de transportes. Então você percebe já, naturalmente, que a quantidade de decisões que você tem, se você está fazendo uma viagem, são 3. Agora, o que a gente vai fazer com o total de decisões aqui é o problema da questão. E aí, de fato, ele continua, né, o enunciado. De quantos modos eu posso escolher os transportes? Ó, escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo transporte usado na ida. Legal. Então veja bem, esse exemplo, assim como alguns outros, trabalham ainda com valores pequenos. No caso aqui são 3 transportes. Daria até para você fazer uma contagem na mão. Mas eu acho que não é eficiente. Então olha só, vamos usar o que a gente tem, né? Você percebe que na tua decisão 1, que é a tua decisão da ida, você tem o trem, você tem o ônibus e você tem o avião. Estou colocando aqui só as letras iniciais porque de fato é o que interessa pra gente. Então o teu D1 de fato é igual a 3. Agora, se tu vai para a tua decisão número 2 e você diz assim, olha, eu resolvi ir de ônibus na minha ida. Então a tua decisão número 2, que é a volta, você pode usar T ou A, trem ou avião. Então a tua D2 vai ter que ser igual a 2.
Então, pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, a quantidade de você fazer isso é 3 vezes 2, logo 6. Professor, aí eu digo eu. E se eu tivesse escolhido, em vez, sei lá, de ônibus, vou deixar ele ali, sem querer eu apaguei, eu tivesse escolhido outro meio de transporte, por exemplo, o trem. Uai, se eu tirar aqui o trem, o que sobra? Ônibus e avião. Então a tua decisão D2 também vai ainda continuar com duas possibilidades. Se eu tivesse escolhido o avião, a tua decisão D2 poderia ser entre trem e ônibus. Aqui embaixo, obviamente, ia mudar os elementos, mas não a quantidade. Ia mudar os elementos, mas não a quantidade. Então tá ok, tá coerente com a nossa proposta. Simples, fácil, acho que tranquilo para a maioria. Então eu vou para a questão seguinte. Olha só. Essa questão também é uma questão extremamente clássica. Inclusive, eu tenho para dizer que, como esse é um material um pouco antigo, né? As pessoas antigas eles tinham um padrão de referência mais alta, né? É, eles tinham questões mais difíceis. E a qualidade desse material, por conta disso, é muito boa, porque se você for reparar, tá ali nos exemplos, né? E alguns alunos já sentiam muita dificuldade quando eu trazia esses exemplos para a sala de aula. Às vezes vinham até em formato de questões, de fato. Então, se você por algum momento achar difícil, né, daqui para baixo, o que vier, é completamente normal. Não desiste que vai dar certo. Uma bandeira é formada por 4 listras. Ok. Então aqui, de alguma maneira, você já consegue entender que essa informação não é à toa. Geralmente vai estar associada às tuas 4 decisões. Que devem ser coloridas usando apenas as cores amarelo, branco e cinza. Ok. Olha, eu não vou nem terminar de ler, mas por interpretação de texto, dá a entender que eu vou ter que tomar 4 decisões, porque vão ter que ser as 4 listas. E se ele falou de cores, são as opções que eu tenho: amarelo, branco e cinza. Vou ter que tomar 4 decisões, que são as 4 listas. Dessas 4 decisões, eu tenho 3 opções para cada uma. E aí ele fala o seguinte: olha, não devendo listras adjacentes terem a mesma cor, ou seja, a cor que tiver do ladinho não pode ser igual. A cor que tiver do meu lado não pode ser igual. E aí ele pergunta: de quantas maneiras, de quantos modos essa bandeira pode ser colorida? Vamos esboçar? Análise combinatória é muito interessante você fazer mais ou menos aquilo o que é, né, de fato a tua questão. Então eu vou supor que seja mais ou menos assim, ó, tua bandeira aqui e vou fazendo as listras. É que ela tá aqui é o 3D, tá? Por isso que essa listra não tá reto. Então, não vou dizer que é dessa cor, mas aqui vai ter que ter uma, aqui vai ter que ser outra cor aqui e outra cor aqui. Ok. E aí, olha só. Eu vou fazer uma setinha e vou enunciar quais são as cores que eu posso fazer aqui. Naturalmente, a tua decisão 1, decisão 2, decisão 3 e a tua última lista vai ter que ser a tua decisão 4. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que fica muito claro, mesmo você perdendo um certo tempinho no começo, fazer isso, porque senão você se perde, tá? Então olha só, para tua decisão 1, não vai ter cor adjacente, porque você está de fato tomando a tua primeira decisão, então qualquer coisa vale. Pode ser amarelo, branco ou cinza. Então a tua D1 vai ser basicamente o quê? As 3 decisões. As 3 decisões estão livres. E vamos supor que eu tenha escolhido a cor amarela, né? Escolhi aqui, olha, professor. Vamos pintar essa primeira cor de amarela. Legal. O que sobra? Branco ou cinza? Então sobram o quê? 2 opções. Tá. Estou acompanhando. Professor, então quer dizer que na tua decisão 3 vai sobrar apenas uma escolha? Porque, sei lá, eu escolhi aqui o branco. Vai sobrar apenas o cinza? Não.
Por quê? Porque quando você desce aqui, você vai ter a cinza, mas o amarelo, que era a tua primeira possibilidade, ela volta, porque ela não é mais a tua coadjacente. Então você segue ainda com duas possibilidades. Ah, legal. Então vamos supor que aqui a tua terceira escolha seja a cinza. Então agora eu entendi. Agora na última, sobra apenas a cor amarela, né? Não. Por quê? Porque aqui, quando você chegar nesse ponto aqui, você escolheu a cinza. Você pode usar a branca? Pode. Mas você também pode usar só isso. Não pode usar a cinza. Não pode usar mais nada. Então, aqui também você tem apenas duas possibilidades. Beleza. Acabou a questão? Sim. Agora é só você multiplicar esses elementos. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você estiver fazendo algum vestibular, provavelmente, se ele for um pouco chatinho com questões de gabarito, talvez ele coloque assim, 3 vezes 2 elevado a 3. O que é a mesma coisa, né? Mas é só uma estrutura, uma maneira de você ver isso de forma diferente. O que importa, então, pra gente aqui nesse primeiro momento é só o resultado. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 2, 24. Beleza. É isso. 24 maneiras. Vou abreviar aqui, escrevendo tudo, na verdade, né? Então aí tá aí as 24 maneiras de formas de pintar essa bandeira aí sem que essas cores adjacentes sejam iguais. Beleza? Vou seguir aqui para a próxima questão. E ela diz o seguinte: quantos números naturais de quatro algarismos na base 10 significa que o nosso sistema é o decimal, tá? É o número que a gente usa. Sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5. Podem ser formados usando os algarismos 2, 3, 4 e 5. Olha só, é um número de 4 algarismos, então a gente vai ter que tomar 4 decisões. 4 decisões. Essa daqui vai ser a nossa restrição. Então não vão ser multiplicado as maneiras, as possibilidades de qualquer jeito. Tem que tomar cuidado com isso. E que a quantidade de escolhas que a gente tem estão restrita a esses números. Legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 4 tracinhos, porque esses 4 tracinhos vão ser referentes às 4 possibilidades, os 4 algarismos que a gente vai ter nesse determinado número natural. Beleza. Minha caneta aqui tá bichada? Que isso? 3, 4. Fiz 4 tracinhos maiores mesmo, tá? Esse daqui é proposital. Legal. Olha só. Eu não vou entrar muito no critério aqui do que me bate o olho, né? Eu olho primeiro esse daqui. Ser divisível por 5. Porque quando você tem um impasse, uma dificuldade em análise combinatória, cara, começa por ela. Te digo, te juro de verdade que isso daqui vai ser o jeito mais fácil de você se livrar ou sair bem numa questão disso. Eu não vou entrar nos critérios de divisibilidade, mas entenda que ser divisível por um número poder ser divisível por outro, significar que vai dar resto zero, tá? Resto zero nessa divisão. De grosso modo, tá? Não me matem os matemáticos que estiverem vendo esse vídeo, mas essa é uma dica que funciona muito bem. Vamos lá. Então, o número ser divisível por 5 é aquele que vai dar resto zero. Quando você tem um número, por exemplo, vou pegar o 10, e você dividir por 5, vai ter que ser 2, e aí aqui vai vir menos 10. Beleza, resto zero. 5 dividido por 5 vai dar 1, menos 5, 0, e tá tudo bem. Agora, se eu pego, por exemplo, 27 e divido por 5, isso daqui não vai dar uma divisão exata. Vou ter que dividir por 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então vai vir aqui menos 25. Isso daqui vai dar 2 e 0.
e 2 significa que é o nosso resto da divisão. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu não vou provar isso agora, tá? Isso tudo é demonstrável. Mas os números que podem ser divisíveis por 5 e não dão resto, e dão resto zero no caso, são aqueles que terminam ou em 5 ou em 0. E por que eu estou falando isso? Porque a primeira restrição que eu posso ter, ou melhor, a primeira restrição que eu vou resolver é essa, que vai ficar no final do número. Porque o número que é divisível por 5, ou ele termina com 0, ou ele termina com 5. Como das 4 opções que eu tenho, entre 2, 3, 4 e 5, que são os meus algarismos, aqui a minha decisão, eu só posso tomar uma. A minha decisão aqui, sei lá, vou chamar de decisão número 4, ela é igual a 1. Uma maneira de tomar essa decisão. Não significa que é o número 1, tá? Eu vou até escrever. Significa uma maneira. Por quê? Porque aqui eu só posso vir com o número 5. Não posso vir com outro. Se aqui entrasse qualquer outro número diferente de 5, esse número não seria divisível por 5. Não daria para ser um número divisível por 5 se ele terminasse com 2, tipo 22, 23 e 24. Não daria. Daria um resto diferente de 0. Tá. Então, a primeira restrição que eu olhei de longe e falei, olha, isso daqui é problema, foi resolvida. E qual é a outra restrição que eu tenho aqui embaixo? A outra restrição que eu tenho é esse daqui. Por quê? Porque ele quer os números que sejam o quê? Menores que 5.000. Tá. Então, olha só. Se eu tenho apenas os números 2, eu tenho os números 2, 3, 4 e 5, naturalmente, se eu quero que um número seja menor do que 5.000, eu só não posso usar o número 5. Até porque se eu começo com 4, é menor do que 5.000? Sim. Se eu começar com 3, é menor do que 5.000? Sim. Se eu começar o número com 2, é menor do que 5.000? É também. Então, 2, 3 ou 4, tanto faz aqui. Então, quantas maneiras eu posso tomar essa decisão aqui, que eu vou chamar ela de decisão número 1? A minha decisão número 1, ela pode ser tomada de 3 maneiras. Por que 3 maneiras? Porque existem apenas os números 2, 3 e 4 que eu posso usar dos 4 que eu tenho. Professor, e esses números aqui do meio? Existe alguma restrição para eles, para D2 e para a minha decisão número 3? Não, não existe mais nenhuma restrição. Por quê? Porque eu já resolvi se ele é divisível por 5 e já resolvi que ele é menor do que 5.000. Então, das 4 possibilidades que eu tenho, aqui eu posso usar as 4 e aqui eu posso usar as 4 sem nenhum problema. Perfeito? Então, aqui eu vou trocar o conjunto ali que eu tinha colocado unitário e vou só escrever aqui, ó. Aqui em cima eu sempre coloco a quantidade de maneiras que eu posso tomar, né? Então, o resultado disso daqui é só a multiplicação desses números. Então, a quantidade de maneiras que eu posso fazer isso aí, que ele está me pedindo, é 3 vezes 4 vezes 4 vezes 1. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. E se for vezes 1, não vai mudar nada. Então, tá aí. A quantidade de maneiras que eu possa fazer essa nossa contagem são 48 maneiras. Massa. Próxima questão. E essa daqui é a última questão do dia de hoje, beleza? A questão diz o seguinte, ó. As placas dos automóveis são formadas por 2 letras. E aqui ele colocou o K, o Y e o W. Na época estava tendo uma questão aí dessas letras entrarem no nosso alfabeto, beleza? Então, hoje em dia, a gente sabe que a quantidade de letras que a gente tem no nosso alfabeto são 26, considerando elas. Seguida, olha aí, são formadas por 2 letras. Deixa eu dar um destaque nisso. Formada por 2 letras, seguidas por 4 algarismos. Então, olha só, vamos fazer os tracinhos, né, que a gente tem aqui. 2 letras, legal, e 4 tracinhos, que são referentes aos 4 algarismos. 2 letras, letra, letra,
número, 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 número. Quantas placas podem ser formadas? Quando ele fala de números, e aqui eu vou usar apenas esse símbolo, né? Esse N com essa bolinha aqui em cima, significa número. A gente vai ter 10 opções. 10 maneiras de fazer isso. Considerando de 0 até 9, tá? Ele não considerou letras maiúsculas ou letras minúsculas, ele só considerou as letras. Então a gente vai considerar apenas uma dessas opções. Se ele falasse que importa, que faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas, a gente teria que considerar essa possibilidade, o que não é o caso. Então olha só, se ele não falou aqui, pensando em outros contextos que a gente já viu, que ele não se preocupa com a questão da repetição, né? Eu posso usar a mesma letra aqui e aqui sem nenhum problema. Então, as minhas possibilidades aqui vão ter que ser para as minhas letras 26 e 26. Não tem problema. Aqui, dos 10 números que eu tenho, eu posso usar os 10, posso usar os 10, posso usar os 10 e posso usar os 10. Então, o resultado disso daqui, eu não vou fazer porque é só uma questão de multiplicação agora. Mas seria 26 ao quadrado vezes 10 elevado à quarta. Então é só basicamente fazer essa multiplicação. Beleza? Enfim. Espero que tenha ficado claro essas tomadas de decisões que a gente viu nessa aula de hoje. Se você tiver tido alguma dúvida, você pode fazer um comentário aí embaixo que à medida que for possível eu vou te responder. E em seguida a gente vai de fato seguir para as questões que são um pouco mais elevadas e que vai fazer sentido essas restrições que eu vou estar falando, e eu vou avançar um pouco mais. As coisas que já forem um pouco mais imediatas, eu não vou falar com tanta vagarosidade como eu estou falando agora. Então, eu espero que você esteja aproveitando aí o curso. Qualquer coisa, estou à disposição e te vejo na próxima aula.